Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas à nossa live de hoje. Estamos hoje aqui com um tema diferente, com um tema que sabemos que vai edificar a sua vida. E nós estamos com o programa de hoje, Restaure o seu casamento em 33 dias, e eu sou Ivana Rocha. Eu sou Alex Rocha. E o tema de hoje é: descubra um dos motivos que pode afetar o sexo no seu casamento. Isso mesmo. E hoje nós estamos aqui para atender alguns pedidos, né, que nos foram feitos para falar sobre esse assunto. E nós viemos hoje estar falando para vocês um pouquinho sobre o relacionamento, sobre o sexo no relacionamento. Né? E a primeira coisa que nós queremos falar para vocês hoje é quando que o sexo acaba em um casamento. Então vocês hoje vai, né, sair daqui consciente. Se estiver acontecendo isso no seu relacionamento, você tem que se preocupar, tá bom? E a primeira coisa que eu vou te falar, né, que na vida de um casal acontece o casamento que religioso, né, ou no civil. E aí vai o quê? Vai haver uma ligação na cama. Para quê? Para que haja uma confirmação do laço matrimonial. É isso mesmo. Após o casamento vem a confirmação do laço matrimonial, que é o ato, né, do sexo a dois, tá? O sexo na vida do casal, ele é muito importante. E quando você aperfeiçoa o seu casamento, a vida sexual melhora. E quando melhora a vida sexual no relacionamento, a tendência é o quê? A tendência é mudar, a tendência é melhorar tudo na sua vida. Sabe quando o sexo pode acabar num casamento? É quando o parceiro ou a parceira não vê o sexo como combustível para seu casamento. Quando um enxerga, né, na relação como apenas uma obrigação, né, que tem que fazer para satisfazer o outro. E o relacionamento não pode ser visto dessa forma, né? Não importa quanto tempo tem que vocês já são casados, o sexo não tem que ser visto como algo que é obrigatório em um relacionamento. O sexo ele tem que ser algo saudável, algo prazeroso, né, que completa um ao outro. Se vocês não enxergarem o sexo dessa forma, infelizmente fica difícil lidar em um relacionamento. Então, eu até entendo, né, que a gente tem momentos, né, no casamento que precisamos de um tempo. Por exemplo, nós mulheres, quando nós estamos naqueles dias, né, de menstruação, ou fez alguma cirurgia, ou em algum outro, né, ou ocorreu algum outro problema, que infelizmente o que? Acaba mexendo um pouco na relação sexual. Então, assim, isso é perfeitamente o que? Compreensível, tá? Isso é perfeitamente compreensível. Então, nessa noite vocês vão aprender um pouquinho como evitar, né, que isso acaba estragando o relacionamento de vocês. Então a gente está dando dica para vocês aqui para que vocês venham aplicar no relacionamento e que se vocês estiverem passando por isso, vocês precisam consertar, precisam fazer um conserto com urgência para que não venha afetar mais ainda o relacionamento de vocês, tá bom? Porém, assim, existe casos, né, de parceiros, casos de parceiras que acaba o quê? Acaba mentindo, acaba inventando desculpas no ato ali do sexo, falando que está com dor de cabeça, falando que não tá afim, inventa qualquer uma outra desculpa no momento. E isso, gente, não é interessante, tá? Isso não é bom. O bom é que vocês sentam, o bom é que vocês conversam. Eu tô falando com vocês aqui e eu lembrei nesse exato momento de uma pessoa que um dia ela falou pra mim assim, né? Que no casamento dela, no ato, no momento da relação sexual, quando ela não estava afim, ela sempre falava, né? Que estava com dor de cabeça. E o marido sempre acabava acreditando nela, que ela realmente estava com dor de cabeça. E eu orientei ela, falei que isso não é legal, que isso não é bom. Por quê? Porque a pessoa está o quê? Mentindo.
E é aí aonde nós damos brechas para que o inimigo trabalhe no nosso casamento através da mentira. Então isso não é legal. O legal é você chegar no seu parceiro, falar que não está bem naquele momento, naquele dia e marcar para um próximo dia, né, pastor Alex? Com certeza. Não tem que ficar mentindo. Então, eu conversei com ela, orientei ela e pedi para que ela não viesse fazer isso novamente, porque isso pode estar afetando o relacionamento dela e pode trazer o quê? Uma quebra de uma aliança. Uma quebra de aliança. Então, isso não é saudável. Para o casamento, essa atitude está levando o quê? Cada vez mais para uma situação difícil. Como eu vou falar, leva para uma quebra de aliança, tá? Então, esse é um dos pontos que pode ser seríssimo e que pode prejudicar seriamente um casamento. É a mentira que é utilizada, né, no momento ali que o parceiro procura, ou vice-versa, tá? A gente sempre fala mulher, mas pode ser homem também, inventa desculpas, né? Quantas vezes eu não escuto mulheres falar: ah, mas o meu marido tá, né, não me procura mais. Deito na cama e não me procura mais, vira o rosto pro lado. Então, assim, isso não é legal, porque quando o casamento começa a chegar nessa situação, vocês estão correndo um sério risco. E em Coríntios fala, capítulo 7, versículo 5. Não vos defraudeis uns aos outros, se não for com consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicares à oração e depois juntar-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa inconsistência. Então, o que a Bíblia está nos alertando? Que se vocês for tomar um ato de separar um do outro, tem que ser em concordância. Você tem que falar para sua esposa, ou a esposa falar para o seu marido, e também alerta que não seja por muito tempo, porque com certeza a carne necessita, né? E aí é onde entra a brecha do opressor e infelizmente é onde ocorrem as traições, a quebra de aliança. Então, que quando for entrar nesse ato de ficar um separado do outro, que seja por pouco tempo e que seja em concordância um com o outro, para que Deus assim esteja na situação. Que há relacionamentos que a mulher entra em consagração, ou o homem entra em consagração. Eu já peguei caso de um certo amigo meu, que ele entrou em consagração em 40 dias, para não estar com a sua esposa. E ainda queria jogar a gente no meio. Isso, ainda queria colocar a gente no meio. Eu falei, não, eu não estou nisso não estou fora. E por que pareça, acabaram se separando, porque não tem quem aguente, não existe isso, não tem essa situação, essa concordância é antibíblica, é anti-espiritual. Então, se isso estiver acontecendo no relacionamento de vocês, fica atento e fica a dica, porque o contato é de muita importância para que a aliança não seja quebrada. Isso mesmo. Tati, boa noite, que bom ter você aqui conosco. A Tati nos acompanhou no webinário e eu tô vendo que aqui ela já nos deu uma boa noite. Que legal, Tati. É um prazer te receber aqui, tá? Gente, então, esse versículo que o pastor acabou de ler, né? Eu vou estar só reforçando um pouquinho aqui. Isso significa, eu vou relatar aqui sobre os cristãos, tá? Isso significa que os casais cristãos devem o quê? Eles devem superar o egoísmo sexual e não devem defraudar um ao outro, que foi o caso que eu acabei de falar para vocês sobre uma pessoa que veio até a mim e falou o quê? Que tá com dor de cabeça e todas as vezes que o marido ia procurar ela sempre inventava essa desculpa de dor de cabeça porque ela não queria ter relação com o marido. E isso não pode acontecer, tá? Isso é um perigo, gente, pro relacionamento de vocês. Então a Bíblia, ela nos dá esse respaldo, né? A gente não deve defraudar um ao outro. Por quê? Porque se houver essa interrupção da atividade sexual no casamento, são necessárias 3 condições, como o Alex já falou. E quais são essas 3 condições, né? Consentimento mútuo, tempo limitado, gente, limitado. Não pode haver, igual ele acabou de citar, a questão do rapaz, do pastor que nos chamou para fazer esse momento aí de 40 dias. Amém, ele, a esposa concordou, amém. Só que eu e ele, a gente não entrou, porque a gente não estamos em concordância com essa situação. Então a Bíblia fala que tem que ser consentimento mútuo, tem que ser em tempo limitado e por
motivos espirituais, que no caso foi o que ele fez, né? Ele fez um jejum de 40 dias por motivos espirituais. E não como egoísta, não como um motivo de egoísmo, de realmente não querer saciar o desejo do marido, né? Igual eu citei há pouco. Isso é ruim num relacionamento. Então é muito mais viável, é muito mais louvável a mulher chegar, a mulher conversar, porque, gente, eu sempre bato nas minhas lives, o diálogo é o carro-chefe de um casamento. Então, se você não souber conversar com seu marido, se você não souber dialogar com seu marido no momento que você também não está bem, que você não está se sentindo bem, e isso também, gente, vamos vigiar, né? Não é todo relacionamento. Ah, hoje eu não tô bem. Boa noite, Yara. Hoje eu não tô bem. Yes, né? Eu falei, Yara. Hoje eu não tô bem. Aí o marido procura amanhã. Ah, eu não tô bem hoje. Será que não tá bem ou porque você está fugindo da relação com seu marido? E eu conheço vários casais que já estão nessa situação. E isso, gente, é um perigo. Isso é como se fosse uma alerta vermelha, tá? É uma alerta vermelha no casamento de vocês. Quando você chega nessa situação. Então, é preocupante, vocês precisam se atentar a isso, tá? São motivos que levam a um desgaste, né, na relação sexual e que acaba, infelizmente, deixando o casal frio, cada vez mais frio, e onde não há relação, né, onde não há sexo, é bem difícil manter, a não ser que seja por um motivo, né, que os dois concordam com alguma que tem alguma enfermidade ou com alguma outra coisa, né, que a gente também já conheceu o caso desse tipo. E lá em Coríntios 7, capítulo 7, versículo 2, ele fala sobre a prevenção no casamento, né? Que diz assim: mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. Então Deus já deixou um alerta que não é bom que o homem viva só, para evitar a prostituição. Isso né? mesmo. E a situação da prostituição é por causa disso, porque o sexo no casamento ele é um dos segundos passos para que o relacionamento não seja rompido. Como a missionária Ivana relatou sobre o caso de doença, é uma coisa que acontece e é raro. E quando acontece, claro que um tem que haver compreensão com o outro. E mesmo assim, no caso de doença, é difícil resistir pela falta do sexo, infelizmente. Então, para você que está bem, para você que está vivendo a vida próxima do seu marido, vice-versa, da sua esposa, aproveite esse momento do toque, aproveite esse momento de estar junto, de mudar, de renovar, de falar, de expressar e de colocar na ativa a sua vida sexual, que é de grande importância para o relacionamento de vocês. Isso mesmo. Então esse versículo ele nos ensina o quê? Ele já está nos aconselhando, nos prevenir, né, no nosso casamento, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês hoje aqui. Para nós mulheres, né? A gente não precisa ficar esperando que o marido nos procura. Nós também podemos procurar ele. Às vezes, né, a gente não procura o nosso parceiro ou vice-versa, porque a gente não sabe como ele está naquele dia, se tá afim, se não tá afim. Então, assim, eu vou dar uma dica para vocês hoje aqui, que algumas mulheres usam, outras não usam. Deveria ter, gente, sinais, tá? O que é sinais, Ivana? Você deve deixar um sinal para seu esposo. Por exemplo, vai ter dia que você vai estar finzona, né? De ter relação com o teu marido. E ele não vai saber se você não falar pra ele, se você não der um toque pra ele, ele não vai saber. Então você precisa o quê? Você precisa conversar com ele e dizer, amor, um exemplo, tá? Esse baby doll, essa camisola, ou sei lá, o que você vai dormir, quando eu estiver usando ela, é porque eu tô afim, tá? Porque às vezes a mulher fica com timidez que não deveria ter, mas tem mulher que acaba sendo tímida, né? Ou homem também, os dois, tá? Usa sinais para que o seu companheiro entenda, para que o seu companheiro venha entender que aquele dia é o dia que você tá afim, tá? Aí tem outro sinal também, que o dia que você tá mais ou menos, você fala, ó, um exemplo, a mulher, hoje eu vou vestir esse baby doll ou essa camisola porque eu não tô afim. O dia que você me vê com ela,
Ó, não chegue perto que eu não tô afim. Então, assim, são dicas que vocês podem estar dando pro seu esposo. Eu faço isso com meu marido. Quando eu não tô afim, ele já sabe. Porque eu coloco uma camisola que ele já entendeu o recado. Então, assim, é o que eu tô orientando pra vocês nessa noite. Às vezes vocês ficam com vergonha de falar, né? Então, assim, quando tá afim, põe aquela camisola que você já deu a dica pra ele. Põe aquele baby doll, põe aquela roupa lá que você já falou pra ele, já deu a dica, né? Ó, quando você me vê dessa forma, é porque eu tô afim. Então, são dicas que vocês podem estar utilizando, tá? No relacionamento de vocês. E uma coisa, gente, que eu sempre falo, vocês têm que ver o sexo como um presente de Deus na vida de vocês, tá? Um presente de Deus, tá? E não como uma obrigação. Sabe por que eu falo isso? Porque nada, 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 nada é pior que fazer algo obrigada. Nem rola, né, pastor? Com certeza. Tem que haver amor, tem que haver uma dedicação, tem que haver um compromisso e um desejo completo dos dois, né? Tem que se entregar os dois nesse ato para que os dois sejam satisfeitos. Isso mesmo. E fiquem satisfeitos. Dessa forma. Então não pode haver, não pode ser um momento de, eu não quero fazer, vou fazer só para agradar ele. Não. Falando sobre o uniforme, eu lembrei do ato de uma pessoa que ela fazia o seguinte, quando ela ou ele não queria, eles usavam aquelas roupas bem simples mesmo, bem simples, que já dizia logo, essa aqui é a roupa de trabalho, Só né? não vai com camiseta de... É a roupa de trabalho. Então, assim, ele dá o toque, ela da mesma forma. Então, assim, a roupa bem simples, aquela roupa bem judiada, que era aquela roupa que ele dizia, essa aí não tem quem... Não, hoje não Quem tem ânimo, entendeu? Então, essa é as dicas que geralmente a gente dá para vocês que tem essa dificuldade de se expressar. Então, você, num dia comum, ou se tem timidez de falar, você manda mensagem. Ó, então, o dia que eu tiver com tal roupa, enfim, separa umas roupas que sejam para esses dias de vocês se alegrarem, porque aí fica mais fácil para ele ou ela saber que dia você está afim de ter relação, porque às vezes o marido se perde, né? Porque com verdade os maridos, se for, eles querem todo dia e toda hora. E as mulheres, infelizmente, têm essa situação de o dia sim, o dia não, uma semana assim, enfim. Mas isso é importante para vocês manterem. Se você manter esse diálogo com seus maridos, com certeza eles vão satisfazer você e vocês também vão fazer muito feliz e vocês vão ver como vai ser bom a vida de vocês a dois. Isso mesmo. E um outro exemplo que a gente escuta também muito é tipo assim, eu só tenho relação com ele porque ele me procura. Se dependesse de mim, nem existiria isso no meu casamento. Então, gente, isso não pode acontecer em um casamento, tá? Você precisa mudar esse conceito para você ser feliz e para fazer o seu esposo feliz também. Porque, afinal de contas, vocês assumiram um compromisso para um ser feliz e fazer o outro feliz. Então, o casamento é isso, tá? Então, se você vai para um ato, né, para relação sexual, pensando dessa forma, nossa, eu vou hoje mesmo, mas me jogo lá na cama e deixa ele fazer o trabalho dele. Gente, pelo amor de Deus, vocês estão acabando com vocês e com o casamento de vocês, tá? Então, assim, e eu também eu acredito que a pessoa que, ou se for a mulher ou se for o homem, também não vai se sentir feliz de estar só satisfazendo ele. Então, em um relacionamento, o sexo tem que satisfazer os dois, né? E com certeza, se continuar dessa maneira, vai chegar um momento que quando você está afim, ou ele está afim, ele também só vai querer satisfazer o prazer dele, porque já virou uma rotina dentro do relacionamento. Então, sim, na hora que tiver afim, que dizer, não, hoje eu tô afim, aí pronto, aí é por isso que dá a ejaculação precoce. Nem vai entender, né? Em muitos relacionamentos, porque o homem, ele já no passar da idade já vem essa situação, mas quando as mulheres facilitam essa situação, dizer que não está afim, faz do jeito que quiser só para ir terminar logo, né? Entendeu? Então chega uma hora que quando você está afim de verdade, é o momento que ele já acostumou a fazer aquilo de todo jeito, de qualquer forma. É por isso que nos relacionamentos o sexo fica desgastado. Porque quando vão fazer, em vez de fazer para agradar um ou outro, os dois satisfazerem, não, pode fazer de jeito aí só para satisfazer. Então no dia que você está afim, ele já acostumou com a ejaculação precoce. Ele acostumou a fazer logo, terminar logo e acabar e dormir.
Então fica a dica, se esforce a agradar, satisfazer o seu parceiro, para que isso não aconteça no relacionamento. Porque quando vem esse desgaste para reavivar de novo, para voltar novamente, é muito difícil, dá muito trabalho. Então faça sempre quando estiver afim, para satisfazer os dois, o desejo dos dois, para que os dois se sintam satisfeitos com o relacionamento realizado na cama. Isso mesmo. E o segundo ponto que a gente fala que pode, né, afetar o sexo no casamento é a falta de respeito um com o outro, tá, gente? Se vocês preservar esse valor no casamento, não terão nenhuma dificuldade no sexo. Agora, se houver um desrespeito, vamos combinar, gente. Qual é a mulher? Eu vou dar um exemplo aqui de algo que sirva, né, para você homem, que sirva muito para você homem. A gente pegou uma situação na qual o homem falava muita coisa para a mulher durante o dia, brigava com ela muito, e assim, quando chega a noite quer ter relação com ela, e ai dela se não tiver, né? Isso eu acho um absurdo, isso é uma falta de respeito, tá? Isso é uma falta de respeito, não faça isso com a sua esposa. Sua esposa é ser humano, é gente, sua esposa... E você, mulher, não aceita esse tipo de coisa também, tá? Você tem que se amar. E o sexo tem que ser algo bom, tem que ser algo prazeroso pros dois. Então, assim, isso é uma falta de respeito em um relacionamento. Então, se haver uma falta de respeito dessa forma, com certeza, gente, infelizmente, a relação não vai ser uma das melhores, tá? Outra situação também que a gente sempre bate na tecla por exemplo, o casal passa o dia todo brigando, falam palavrão com o outro, e aí à noite querem fazer amor. Como? Parte mais do homem isso, né? O homem acha que a mulher ouviu durante o dia, né? E acha que à noite a mulher vai estar lá pronta, linda e maravilhosa, bonita, esperando por ele. Depois dele ter falado tanta coisa que machucou ela. Porque, gente, uma coisa eu vou te falar. Mulher é sensível, tá? Então, uma palavra mal falada durante o dia vai refletir à noite na cama e não terá nenhum prazer para ter uma relação prazerosa. Então, prestem bastante atenção. É igual esses dias eu tava conversando com uma moça, ela falou assim pra mim, uma mulher, ela falou assim pra mim, Ivana, os homens acham que o sexo é só na cama. E não é. O sexo, ele começa bem antes da cama. E na verdade, ela tá certa. O sexo, ele começa bem antes. O sexo, ele termina na cama. Mas ele começa ao amanhecer, né? É o carinho. Se você, homem, amanhece dando um beijinho na tua esposa, né? Quem sabe pode até rolar mesmo, né? De manhã. Se você amanhece, né? Dando um beijo na tua esposa, fazendo um carinho na tua esposa, vai passar o dia. Se você não passar o dia com ela, lembra dela, manda uma mensagem, manda um eu te amo, né? Manda falando, ó, a noite tem, sabe? Assim, usa as suas palavras, né? Que você tá acostumado a usar com ela, mas vai usando dicas durante o dia que à noite você vai ter resultado, né? Aí tem homem não, que acha que nem dá ousadia pra mulher o dia todo, mal liga e olha lá se ligar, e ainda quando chega à noite mal-humorado, com seus problemas de trabalho, e ainda acha que a mulher é obrigada, né, infelizmente, a ter relação sorrindo pra ele. Então, assim, é algo que vocês precisam observar muito no casamento, porque mulher é sensível. Sensível. Então, para ter um sexo gostoso, já tem que começar desde de cedo, sabe? Né, Alex? Com certeza. Com certeza. Tá, gente? Então, assim, umas dicas que nós estamos dando para vocês, que na maioria das vezes a gente não escuta muito, né? E é bom, muito bom a gente tá trazendo esse papo com vocês, e vocês podem estar lançando pergunta aí no chat, falando no chat, tá bom? E não esquece que o sexo, ele não começa na cama. O sexo, ele começa durante o dia. Cuidado com as palavras, cuidado com suas atitudes, cuidado, para que à noite você não perca a sua noite maravilhosa. Então, respeite o momento do cônjuge, respeite o seu cônjuge, para que vocês venham a ter momentos prazerosos a dois, tá bom?
E o outro ponto que a gente cita é a mágoa. Como assim, Ivana? Como que a mágoa pode intervir no meu relacionamento com o sexo? Que bagunça é essa? Não entendi, foi nada. Pois é, a mágoa é um ponto que é bom vocês prestarem bastante atenção. Por quê? Porque quando você está machucada, quando você está chateada, não tem condição, se você está magoada, não tem como você ter um sexo prazeroso, né? Infelizmente não tem como. Então, um conselho que eu te dou hoje é não levar a mágoa para a cama. Senta antes, conversa, né? Explica, pede perdão, se entendam, tá? Se entendam, para que vocês não venham ter momentos ruins, né? Noites ruins. Então, assim, é uma dica que a gente dá também. Por quê? Porque nós mulheres, nós estamos muito ligadas, né? A nossa sexualidade, ela está muito ligada com as nossas emoções. Então, o marido ignora a gente o dia todo, né? Não tô falando que é o meu caso. Ao contrário, meu marido é uma bênção. E assim, mas tem casos que o marido ignora a mulher o dia todo e esquece que ela é sensível. E aí acha que à noite vai, né, ter alguma coisa, né, Alex? Com certeza. E onde a gente vê o desgaste é aí, porque a mulher, os sentimentos é ligado com o emocional. Se o sentimento dela for abalado, junto com o emocional, não adianta, que dificilmente consegue reverter a situação. Então, um bom dia, oi, boa tarde, como é que tá, como é que foi, entendeu? Às vezes a gente acorda junto com a esposa, sai para trabalhar e a pessoa acha que não tem obrigação de mandar um bom dia, como é que foi, como é que está em casa, tudo bem? Não, você tem que sim, você tem que estar conectado, porque sua esposa não pode levar só notícias que sejam difíceis, ela tem que levar notícias boas também, para que tudo seja tranquilo entre os dois. Às vezes o esposo, quando recebe notícia da esposa, ele fica até chateado, meio que não seja nada. Nossa, você me ligou só para isso? Não, você tem que receber ligação, porque ela é o seu contato. É por isso que as esposas muitas vezes acabam tendo amizades indesejáveis, porque ela quer confiar no marido, quer ter uma amizade com o marido, mas o marido não dá espaço para isso. E vice-versa também, o marido quando quer também estar próximo da mulher. Então, para que você tenha um relacionamento bom e agradável, é necessário que os dois tenham contato contínuo sempre, diretamente contínuo. Ainda nos pequenos detalhes. Olha, o gato mijou aqui dentro, não sei, o cachorro, ou aquela planta que a gente tem nasceu a flor, enfim. Qualquer novidade tem que ser tratada entre os dois, por mais simples que seja, porque isso é que fortalece o relacionamento. O relacionamento não é feito só de assuntos importantes ou de problemas, não. Ele é feito nos simples Mínimos detalhes, né? nos mínimos detalhes. Você tem que analisar o sol, o pôr do sol, as estrelas, o clima, a chuva, tudo isso faz parte do relacionamento, para que a noite seja prazerosa, para que a noite não seja algo tão pesado como alguns se sentem, né? Quando vai ter a sua esposa ou esposo, acho que parece o fim ali. Aquele ato que é para ser prazeroso acaba sendo dificultoso, porque falta o contato e a aproximação dos dois constante. Isso mesmo. E a outra coisa que pode estar destruindo o seu relacionamento, né, é a comunicação ruim. Então você tem que tomar muito cuidado, né, para que isso não venha acontecer. Em Provérbios 18 ele fala: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Isso mesmo. Então, vocês precisam ter uma comunicação aberta um com o outro, compartilhar a vida sem medo, como o Alex acabou de falar, sem reservas um para o outro. Por quê? Por que a Bíblia fala que a morte e a vida estão no poder da língua? Porque se você passar o seu dia todo elogiando a sua esposa, falando coisas boas para a tua esposa, ou o esposo para a esposa para o esposo, com certeza vai dar frutos, tá? Vai dar frutos no final do dia. E se você passar com a comunicação ruim, como o Alex já falou aqui, você pode ter certeza que você matou o seu dia ali. Você pode ter certeza que você acabou com um momento ali. Então, assim,
Cuidado com a língua, cuidado com a boca, cuidado com o que você fala, para que você não venha prejudicar o seu relacionamento. E eu falo isso tanto para o homem quanto para a mulher, tá? Porque ambos têm uma responsabilidade de cuidar do seu relacionamento. E teve uma pergunta que eu vou responder aqui agora, que teve uma mulher que perguntou para mim assim: Ô Ivana, existe uma frequência para termos relação sexual? Gente, isso depende de muitos fatores. Então, assim, o que eu falo pra vocês é que vivam a sua realidade, que agrada os dois, tá? Estando, né, o quê? Agradando o casal. Então, se tá agradando o casal, Ivana, eu e meu marido, a gente concorda que nós estamos felizes em ter sexo uma vez por semana. Perfeito. Se você e o seu esposo concordam, como eu li lá em cima pra vocês, né? Tem que ser uma decisão mútua dos dois juntos. Então, se concorda, então perfeito, tá? Ivana, mas eu tenho um marido que, sei lá, ou a mulher só quer 2 vezes no mês. Gente, isso é algo entre você e o seu esposo, tá? Os dois precisam concordarem. Meu marido quer todos os dias. É algo entre vocês dois. Se você está feliz, perfeito. Agora, se você é algo que já te incomoda, você precisa sim conversar, tá? Porque o sexo tem que ser algo prazeroso que não venha incomodar nenhuma das partes, né? Nem ela e nem ele. Então, não existe essa questão de quantas vezes eu tenho que ter relação no meu casamento para me ser feliz. Não. É quantas vezes você e o seu marido determinam que tem que ser, né? Você, isso é algo seu, tá? Isso a gente não dá nenhuma dica, porque isso aí não tem lógica, não tem nem como a gente falar. Isso é algo entre o casal, tá bom? Mais uma coisa que eu gosto sempre de falar é que, assim, se você satisfazer o seu esposo, gente, isso é uma dica infalível. Se você satisfazer o teu esposo no sexo, você pode ter certeza que você vai ser uma mulher realizada e tudo que você pedir pra ele, você vai conseguir. Por quê? Porque homem gosta de sexo, né? Infelizmente, essa é a realidade. Não sei se é infelizmente ou felizmente. Então, assim, se você satisfazer o seu marido, você pode ter certeza, que é igual eu sempre falo com o pastor ali, você vai ter o seu marido na mão, né? Então, assim, minha amadinha, um marido bem satisfeito no sexo, ele é um homem muito feliz, tá? Então, fica a dica pra você. E o Alex vai dar uma dica pros maridos agora pra gente encerrar. Isso, aí o que fica para você é satisfaça sua esposa sexualmente. Não queira somente satisfazer você. Porque lembre-se, ela também precisa encontrar o prazer do sexo. E aí aquele processo. Eu particularmente, quando a gente vai, que minha esposa diz que não está bem, eu falo, então pronto, então não vamos nem ter, porque não é viável. A gente só faz quando os dois estão bem. Para quê? Para que ela também sinta o orgasmo, né? Para que ela sinta prazer. E às vezes o homem acha que está sendo favorável dessa maneira, por sentir prazer, e não é isso? E a mulher não. E a mulher não. Existe a fase da mulher que tem que ser compreendida. Então fica a dica, fica atento sobre isso, e vocês saciam o prazer da sua parceira. Porque não tem coisa melhor do que você olhar para sua esposa e saber que ela está satisfeita, que ela está saciada, que ela não sente falta de nada. E o sexo é algo que não pode ficar pendente no relacionamento. Com certeza não. Porque um dos maiores atos de traição é a falta de sexo. Você vê que a maioria dos casos que acontece aí de pessoas largarem é por falta do sexo, infelizmente. Então fica a dica para você: satisfaça a sua esposa. Procure o ponto exato que ela sinta prazer e faça ela ter o orgasmo, ter satisfação e se alegrar um com o outro, para que assim você também, porque um homem, quando faz isso, ele também se sente realizado, porque um homem que não deixa sua mulher satisfeita, ele tem uma fama de mal de cama, né? E aí tem que tomar cuidado com isso, porque se já teve um, já teve dois, já teve 3 relacionamentos e não pegou posição nisso, fica a dica: não satisfaça somente o seu lado, satisfaça a sua parceira, e você também seja satisfeito e fique satisfeito, para que assim vocês sejam felizes
para sempre. Muito bem. Então, eu espero que vocês tenham gostado da live. Gente, ó, pode deixar pedidos. Por exemplo, essa live de hoje foi um pedido, né? Isso. Que uma pessoa me fez pra mim. A gente tá falando sobre a sexualidade no casamento, né? O que pode acabar. Então, assim, se você quer que eu falo, que nós falamos de um tema, possa ser até algo que você esteja passando no seu relacionamento. Pode me mandar, que nós vamos aqui, né, te aconselhar, te ajudar a resolver, dar as nossas orientações para vocês, tá bom? Então, um beijão, fique com Deus, que vocês aproveitam bastante, gente, das nossas dicas, aplicam mesmo no relacionamento de vocês. E eu quero pedir um favor para vocês, gente, isso é muito importante para nós. Se inscreva em nosso canal do YouTube. Por quê? Porque eu conheço pessoas que falam assim, Ivana, eu assisti suas lives, mas eu não tenho Facebook. E eu falo, por que você não abre o Facebook? Eu não gosto de Facebook. Então, assim, tem gente que não gosta de Facebook, tem gente que gosta de YouTube. Então, assim, as nossas lives a gente faz aqui no Facebook, aí depois a gente lança pro YouTube. Só que o YouTube só avisa quando a gente chegar em alta quantidade. Então, a gente tem pouquinha gente. Então, ele não avisa pras pessoas, a gente tem que estar avisando. Aí, às vezes, eu esqueço de avisar. Então, assim, me ajude a divulgar o nosso canal, tá bom? Se tá servindo pra sua vida, ajuda a gente a divulgar, assim como nós estamos abençoando a tua vida, venha abençoar as demais vidas também, tá bom? Porque a nossa missão é te ajudar. E a sua é ajudar os demais também, tá bom? Então, um beijo, fico com Deus e até a próxima live. Tchau, até a próxima. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.